meus queridos alunos, olá você que mais uma vez está prestigiando o nosso canal Quimicando com Kaká. Seja muito bem-vindo a mais uma super videoaula. Hoje falaremos sobre as últimas funções da química orgânica, as últimas funções orgânicas. Falaremos sobre as funções nitrogenadas, sobre os haletos orgânicos e também sobre as funções mistas. Estaremos iniciando essa nossa viagem maravilhosa pelo mundo fantástico das funções nitrogenadas, falando sobre as aminas, que são estruturas derivadas da amônia pela substituição de seus hidrogênios por grupamentos orgânicos. Ao substituir um hidrogênio por um grupamento orgânico, metil, etil, propil, qualquer grupamento orgânico, nós teremos uma amina primária. Ao substituir por dois grupamentos orgânicos, uma amina secundária. Ao substituir por três grupamentos orgânicos, uma amina terciária. Sendo que quando o NH2 estiver em uma substância mais complexa, em uma estrutura mais complexa, ele será chamado de grupo amino. Por exemplo, quem já não ouviu falar dos aminoácidos? Nós temos aí uma função mista, onde existe um grupo amino e um grupo ácido carboxílico, um grupo carboxila. Então, falaremos hoje sobre as aminas, trazendo todas as situações e todas as características deste grupo tão importante. Na sequência, falaremos sobre as amidas, que tem aí o grupo carbonila ligado ao nitrogênio. Quando nós tivermos um grupo carbonila ligado ao nitrogênio, uma amida primária. Dois grupos carbonila, uma amida secundária. Três grupos carbonila, uma amida terciária. As amidas que entram na composição das proteínas. Veja, o grupo funcional das proteínas é o grupo amida, C-O-N. As proteínas que nada mais são do que cadeias enormes formadas por aminoácidos que vão se ligando, produzindo então estruturas de grande massa molecular. As proteínas que são fundamentais para a existência da vida. Depois falaremos sobre as nitrilas, que são cianetos orgânicos, substâncias derivadas do HCN, o ácido cianídrico, ao reagir com compostos orgânicos, com hidrocarbonetos ou outras substâncias orgânicas. Teremos então a formação das nitrilas, também chamadas de cianetos orgânicos. Falaremos ainda sobre os nitrocompostos, que são fruto da reação entre o ácido nítrico e um hidrocarboneto. Os nitrocompostos representam no nosso dia a dia boa parte dos explosivos. Quem já não ouviu falar do TNT, trinitrotolueno, ou ainda da nitroglicerina, aquela substância instável que provoca aí grandes explosões. Falaremos então sobre os nitrocompostos aqui também. Na sequência, os haletos orgânicos, em que estruturas carbônicas apresentam também os elementos flúor, cloro, bromo ou iodo. Então, quando nós tivermos halogênios ligados a uma cadeia carbônica, nós teremos os haletos orgânicos. E finalizaremos esta nossa videoaula falando sobre as funções mistas, que são aquelas estruturas que possuem mais de um grupo funcional. Veja, por exemplo, a glicose, que é composta por um grupo aldeído e vários álcoois. Veja os aminoácidos, que são formados pela junção do grupo carboxila e também de um grupo amino em uma cadeia carbônica. Pois é, estaremos falando então sobre as funções mistas para encerrar esta nossa videoaula de hoje. E você, já se inscreveu no nosso canal Quimicando com Kaká? Ainda não? Pois se inscreva e receba as nossas atualizações semanalmente. E agora você pode nos seguir também no novo Instagram, @QuimicandoComKaká. Siga a gente lá nas redes, dá o seu like nas nossas videoaulas e deixe os seus comentários. Belezinha? Vamos começando esta nossa viagem pelo mundo maravilhoso das funções nitrogenadas. Falando agora sobre o grupo amina.
confira comigo um pequeno resumo deste grupo funcional fantástico que nós vamos estudar a partir de agora. Após este pequeno resumo, vamos retomando aí, falando sobre as aminas. Lembrando apenas, mais uma vez, para você pegar bem o espírito da coisa, hein? Olha só, as aminas são derivadas da amônia pela substituição de seus hidrogênios por radicais orgânicos. Se nós substituirmos um radical apenas, tivermos apenas a substituição de um hidrogênio por um radical, nós temos uma amina primária. Por 2 radicais, uma amina secundária. Por 3 radicais, uma amina terciária. Lembrando que o NH2 é chamado de grupo amino quando entra em estruturas mais complexas. A nomenclatura das aminas é um pouquinho trabalhosa, mas você vai perceber também que dá para pegar o jeitão muito rapidamente. Nós vamos usar o prefixo mais infixo, mais a localização do grupo amino na cadeia carbônica. Essa é a nomenclatura oficial. Na nomenclatura usual, radicais listados em ordem alfabética, mais a palavrinha amina. Vamos dar um exemplo. Aqui nós temos 3 carbonos e o NH2. Nós temos uma amina primária, ok? Bom, nós vamos numerar a cadeia carbônica a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, 1, 2, 3. Então nós temos pró, 3 carbonos. An, somente ligações simples. Amina ou apenas amina, não tem problema, tá? Você pode colocar aí, se for o número 1, você só precisa colocar amina, não precisa colocar amina. A partir de outras localizações você precisa numerar. Se, por exemplo, esse NH2 estivesse aqui, seria propan 2-amina. Aí você tem que identificar a localização do grupo amina. Sendo 1, você não precisa fazer isso, ok? Outra nomenclatura que é a usual, radicais mais a palavrinha amina. Então você vai observar que o grupo que nós temos ligado ao NH2 aqui é o N-propil. Então a outra nomenclatura seria N-propil ou apenas propilamina. N-propilamina ou propilamina. Belezinha? Vamos a um outro exemplo. Nós temos aqui uma estrutura muito semelhante a essa de cima. No entanto, nós temos um CH3, um metil nesta cadeia. Então vamos lá. Numera a cadeia, 1, 2, 3, da extremidade mais próxima do NH2. Localizamos o CH3, que está no carbono 2. Então 2-metil, prop. 2-metil, prop. An, somente ligações simples. Terminação amina, característica do NH2, grupo funcional das aminas, belezinha? Então, essa é a nomenclatura oficial. Na usual, o que nós temos aqui? Esse grupo todo aqui é o grupo isobutil. Lembra do isobutil? Então, esse é o grupo isobutil. Então, a outra nomenclatura usual pode ser isobutilamina. Ok, galera? Belezinha? Muito bem. Essas 2 primeiras aminas são aminas primárias. Mas e se nós tivéssemos amina secundária, amina terciária? Bom, vamos dar um exemplo de amina secundária para você. Aqui veja que nós temos o NH ligado de um lado com 1 carbono, do outro lado 3 carbonos, ok? Na nomenclatura oficial, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aquela cadeia maior. Aquela cadeia maior será a nossa cadeia principal. Então olha aí, 3 carbonos, cadeia principal. Aqui nós temos um grupo metil ligado ao N. Então nós vamos começar a nomenclatura assim, ó, N-metil. O que isso está indicando? Que o grupo metil está ligado ao N, ok? Ao nitrogênio. E depois, este grupo está ligado ao quê? Está ligado a uma cadeia principal, que vai ser formada por 3 carbonos nesse caso, porque é a cadeia mais longa. Então, prop, somente ligações simples an, terminação amina. Beleza? Então essa é a nomenclatura para uma amina secundária. Agora, podemos ainda usar a nomenclatura usual, mas é claro. Aqui nós temos o N-propil, ou apenas propil, e aqui nós temos o grupo metil.
Vamos listá-los em ordem alfabética e terminar com a palavrinha amina. Então, metil, N-propil, ou metilpropil, amina. Esta vai ser, então, a nomenclatura das aminas, muito presentes no nosso dia a dia. Afinal de contas, quem não gosta aí de um cafezinho? Você sabia que no cafezinho nós temos uma amina? Exatamente, nós temos aí a cafeína, está presente lá no café. A nicotina, que é aquela substância presente nos cigarros. Aqui vai a dica para você. Cuide da sua saúde, não fume, ok? A nicotina é também uma amina, assim como a cocaína, a morfina, que são estruturas que apresentam em sua composição o grupo das aminas. Temos ainda a cadaverina e a putrescina. Já me dá um arrepio só de pensar, só de lembrar o cheiro característico de substâncias orgânicas quando elas estão apodrecendo. Ai, credo, tira esse desenho daí, tira esse desenho. Essa estrutura está mostrando aí a decomposição. É isso aí. Na decomposição de matéria orgânica, né, especificamente de proteínas, nós temos aí, de aminoácidos que estão presentes nas proteínas, nós temos a produção da cadaverina e da putrescina, que são aminas que dão aquele cheiro característico. Cadaverina, cadáver, exatamente. Putrescina, putrefação, podridão. Então, as aminas, sai daí, que estão presentes neste contexto aí, um exemplo para você, ok? Vamos então agora com um pequeno resumo e na sequência falaremos sobre as amidas. Vem comigo! E agora vamos falar sobre as amidas. Depois desse pequeno resumo aí sobre a estrutura das amidas, vamos conversar sobre a nomenclatura dessas estruturas fantásticas. Só lembrando mais uma vez, as amidas podem ser primárias, secundárias ou terciárias. Elas se caracterizam pela presença de um grupo carbonila. Lembram-se do grupo carbonila? É este aqui, ó, C-O. Olha aí, este grupo é o grupo carbonila, que nós vamos encontrar nos aldeídos, nas cetonas e nos ácidos carboxílicos também. E esse grupo carbonila, quando ele entra na composição juntamente com um N, tá, ligado diretamente nele, nós temos então a função amida. Amida primária, um grupo carbonila. Amida secundária, dois grupos carbonila, olha aí, vou colocar aqui a ligaçãozinha dele, dois grupos carbonila, nós temos então a função amida secundária. Quando nós temos três grupos carbonila, olha aí galera, três grupinhos carbonila ligado ao N, nós temos uma amida terciária. Nós vamos estudar aqui a nomenclatura das amidas primárias. As amidas primárias que podem ter ainda a substituição dos hidrogênios do N, né? Então nós teríamos aí uma amida não substituída. Se houver a substituição de um hidrogênio por um radical orgânico, uma amida monossubstituída. E se tiver a troca de dois hidrogênios por dois grupamentos orgânicos, nós teremos uma amida dissubstituída, ok? Vamos à nomenclatura, você vai perceber que é muito tranquilo. Prefixo mais infixo mais amida, é isso aí, é só isso gente, prefixo mais infixo mais amida. Então vamos lá, aqui nós temos dois carbonos, então prefixo et. An, somente ligações simples entre os átomos de carbono. Terminação amida, ok? Então, etanamida é o nome deste composto aqui. Mas e se esta amida for uma amida monossubstituída? Observe, três carbonos aqui, dupla O, NH e um CH3. Aqui nós temos um grupamento metil.
Então, neste caso, nós temos que identificar esse grupamento metil. Como é que nós fazemos? Escrevemos N-metil. O que isso está indicando? Que este grupamento metil, olha aí, está ligado ao N diretamente. N-metil. E agora procedemos com o nome seguindo as regrinhas. Prefixo da cadeia principal, prop. Somente ligações simples, an. Terminação, amida. N-metil propanamida. Este é o nome deste composto. Mas e se nós tivermos uma amida dissubstituída? Vamos lá. Olha aqui, duas substituições no N. Um grupamento metil e aqui embaixo um grupamento etil, promovendo as substituições. Neste caso, procedemos da mesma forma. NN, porque nós temos um etil ligado ao N e um metil também ligado ao N, ok? Ordem alfabética, NN, etil, metil, cadeia principal, prop. Somente ligações simples, an. Terminação, amida. Então, NN, etil, metil, propanamida. As amidas representam um grupo funcional muito importante, pois está presente nas proteínas. As proteínas que são formadas a partir da ligação de aminoácidos. Os aminoácidos vão se ligando, se desidratando, liberando moléculas de água e produzindo estruturas enormes, com grande massa molecular. Estas são as proteínas. Uma outra utilização também é na indústria de fertilizantes. Afinal de contas, você já ouviu falar da ureia. A ureia foi encontrada na urina, né? Por Rouen, na França. A ureia foi o primeiro composto orgânico produzido em laboratório por Frederick Waller. Lembram da história da química? Pois é, a ureia então é uma diamida. Belezinha, galera? Pois então, vamos com mais dois grupos importantes da química orgânica para você. Vamos falar agora sobre os nitrocompostos e as nitrilas. Confira comigo aí um pequeno resumo e, na sequência, detalhes sobre esses dois grupos funcionais muito importantes. Bora lá! Após este pequeno resumo, vamos falar agora sobre as nitrilas e os nitrocompostos. As nitrilas são derivadas do ácido cianídrico, o HCN, pela substituição do hidrogênio por um radical orgânico, sobrando então o grupo CN, que é chamado de grupo cianeto. Os cianetos orgânicos eles estão presentes na natureza. Nós encontramos, por exemplo, uma substância chamada amigdalina, que está presente nas sementes da maçã, nas sementes de uvas, que são cianetos orgânicos. Mas não tem perigo, não vai fazer nenhum mal para você, porque a quantidade desse cianeto nessas sementes é muito pequena, a amigdalina. Utilizamos ainda a etanonitrila, que é um cianeto orgânico, para extrair de algumas plantas pesticidas, para identificar o tipo de pesticida que foi utilizado naquela planta. Eis aí então uma utilização de uma nitrila no cotidiano. As nitrilas então possuem o grupo CN ligado a um radical orgânico. Nomenclatura: hidrocarboneto mais nitrila. Essa é a nomenclatura oficial. A usual, cianeto de radical. Mas espera aí, como é que eu vou aplicar isso, professor? Vamos lá. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos corresponderia então, cadeia linear, ao hidrocarboneto butano. Butano, nitrila, porque o grupo CN está aqui. Beleza? Só isso. A nomenclatura usual.
nós admitimos este grupo como grupo cianeto. Olha aí, cianeto de. Este grupo aqui é o grupo N-propil. Logo, cianeto de N-propila. Só isso também. Perceberam como é fácil? Vamos a mais um exemplo. 1, 2, 3, 4. Opa! Temos um grupamento metil aqui. Olha o metil aparecendo aqui, galera. Então nós vamos identificar a localização desse metil numerando a cadeia. 1, 2, 3, 4. No carbono 3 nós temos o metil. 3 metil, 4 carbonos butano, nitrila. 3 metil, butano, nitrila. Ou cianeto D. Vamos observar aqui. Olha o grupo que está ligado ao cianeto. Olha o radical orgânico que está ligado ao cianeto. 3 carbonos, mais um aqui. Nós temos o grupo isobutil. Isobutil. Então, cianeto de isobutila. Esta é a nomenclatura, então, das nitrilas. Agora, quando nós falamos de nitrocompostos, a primeira coisa que pode vir na nossa cabeça, olha que associação bombástica, olha que associação explosiva. Nós podemos nos lembrar de explosivos, é isso mesmo. Os nitrocompostos, eles estão presentes principalmente em substâncias explosivas. Os nitrocompostos são derivados da reação de hidrocarbonetos com o ácido nítrico, HNO3. Quando esse HNO3 reage com um composto orgânico, com um hidrocarboneto, ele acaba produzindo este grupo aqui, NO2, que é chamado de grupo nitro. Desta forma, qualquer composto orgânico, qualquer cadeia carbônica que tenha esse grupo nitro, vai ser chamado então de nitrocomposto. Nomenclatura: nitro mais hidrocarboneto, muito simples também. Veja, por exemplo, um carbono aqui e mais o grupo nitro, nitrometano, o hidrocarboneto correspondente aos carbonos. Observe esse segundo exemplo. Nós temos o grupo nitro no carbono número 2. 1, 2, 3. Ele poderia estar no carbono 1. Lembra que a gente sempre vai numerar a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Nesse caso, o grupo funcional é o grupo nitro. Como ele está no meio, tanto faz daqui para cá, né, da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, ele vai estar no carbono 2. 2 nitropropano. Aqui embaixo, nós temos uma estrutura muito interessante. Vamos nos lembrar que quando nós temos um anel aromático ligado a um CH3, nós temos o grupo que nós chamamos de metilbenzeno, que é também chamado de tolueno. Exatamente, tolueno. Neste caso, nós temos 3 grupos nitro ligados a este tolueno, ao anel aromático. Então, 1, 2, 3, trinitrotolueno. TNT, exatamente, um explosivo. Um outro exemplo que nós temos também é quando nós reagimos um álcool, tá? Que no caso seria a glicerina com ácido nítrico, nós temos um éster. Exatamente, lembra que ésteres são produtos da reação entre ácidos e álcoois? Esse ácido pode ser um ácido inorgânico, como o caso do HNO3. Então, ao reagir a glicerina com o HNO3, que é o ácido nítrico, nós produzimos o trinitrato de glicerila, que é um éster, mas pertence também ao grupo nitro, né? Porque vai ter aí o NO2. Então vai ser uma função em que nós temos o grupo éster, né? E também o nitro. Trinitrato de glicerila, também chamado de nitroglicerina, é um líquido viscoso, extremamente explosivo e instável. Você não pode ficar mexendo muito com ele, porque se de repente ele cai da sua mão, é isso aí, gente, explode, explode mesmo. Então, estes são os nitrocompostos representados principalmente por substâncias explosivas, ok? Vamos então com mais uma função fantástica
mais uma função orgânica para você que está muito presente também no nosso dia a dia. Vamos a um pequeno resumo dos haletos orgânicos, a nossa última função orgânica nesta videoaula. Após este pequeno resumo, vamos falar agora sobre os haletos orgânicos, que são substâncias orgânicas que possuem halogênios em sua composição. Quem são os halogênios? São aqueles elementos da coluna 17 da tabela periódica. Lembra-se deles? Flúor, cloro, bromo e iodo, ok? Flúor, cloro, bromo e iodo são os halogênios. Estão lá na coluna 17. Do lado dos gases nobres que estão na coluna 18. Os halogênios que temos aí o flúor no estado gasoso, assim como o cloro, daí nós temos o bromo no estado líquido e o iodo no estado sólido em condições ambientes. Então, quando esses halogênios estão presentes em uma cadeia carbônica, nós temos aí os haletos orgânicos. A nomenclatura é muito simples. Halogênio mais hidrocarboneto, né? Essa é a nomenclatura oficial. E na usual, fluoreto, cloreto, brometo, iodeto de radical. Radical será o grupo orgânico, né? O errinho que está aqui presente na estrutura. Belezinha? Vamos entender isso? Olha só. H3CCl, cloro, metano, halogênio mais o hidrocarboneto. Cloro, metano, ok? Ou como nós temos o cloro, cloreto de, que grupamento é este mesmo? É o metil, então cloreto de metila, belezinha? Olha esse segundo exemplo aqui. Aqui nós temos 3 carbonos, o bromo está no carbono 2. Numerando a cadeia carbônica para identificar a posição do bromo, olha lá, carbono 2. 1, 2, 3, 2 bromo, 1, 2, 3 propano. Então nós temos o hidrocarboneto propano e o bromo ligado no carbono 2 do propano. Então, 2-bromo-propano. Ou brometo de. Qual é este radical? Será o isopropil. Então nós temos aí o brometo de isopropila, ok? Nós temos ainda estruturas na qual aparecerão mais de um halogênio, né? Mais de um átomo pertencente ao grupo dos halogênios. Por exemplo, este, que é muito importante. Nós temos aqui o tricloro metano, 3 átomos de cloro ligados a um carbono, tricloro metano, que nós conhecemos como clorofórmio. Clorofórmio que foi sintetizado de forma independente por vários cientistas por volta de 1830, antigamente utilizado como um anestésico. Hoje nós sabemos que ele não pode ser inalado, né? Porque ele provoca irritações incríveis, terríveis, né? No trato respiratório. Então a utilização do clorofórmio como anestésico não é mais feita, ok? Temos ainda um outro exemplo bem bacana de haleto orgânico. Essa estrutura do difenil, dicloro, tricloroetano. Olha aí, tricloroetano. Também conhecido como DDT. O DDT ele tem efeito bioacumulativo, podendo ficar no organismo de quem tem contato com ele durante gerações. E uma coisa interessante também que nós podemos colocar sobre os pesticidas, os chamados organoclorados, né, são amplamente utilizados ainda com todos os controles. É importante que seja muito controlada a utilização dos organoclorados, que são pesticidas, né, na lavoura, na agricultura. Beleza? Então são representantes também dos chamados haletos orgânicos. Você já deve ter ouvido falar também dos clorofluorcarbonos. Tá? Os clorofluorcarbonos são os CFCs, que acabam destruindo aí a camada de ozônio. Tá? São importantes substâncias de uso industrial
estavam presentes principalmente em aparelhos de ar-condicionado, nos chamados aerossóis, propelente de aerossol, e são substâncias que têm cloro e flúor em sua composição e são responsáveis pela degradação da camada de ozônio. Beleza, galera? Tudo entendido sobre haletos orgânicos? A sua importância, nomenclatura, belezinha? Então vamos encerrar essa nossa videoaula falando um pouquinho apenas das substâncias que possuem várias funções. Substâncias de funções mistas. Confira comigo agora! Para encerrar esta nossa videoaula de hoje, vamos falar sobre as substâncias que possuem mais de um grupo funcional, as chamadas funções mistas. Nós vamos encontrar algumas substâncias que possuem um grupo funcional ácido e um grupo funcional álcool, ou grupo funcional ácido e grupo amina, enfim. Nós temos uma escala de prioridade desses grupos funcionais. Primeiro colocado nesta escala de prioridades é o ácido carboxílico, é ele que manda no rolê. É aquela função que vai coordenar, vamos dizer assim, aquela substância, ok? Então, se eu tiver, por exemplo, uma substância que tenha um grupo carboxila, que caracteriza os ácidos carboxílicos, e, por exemplo, um álcool, essa substância vai ser prioritariamente um ácido carboxílico, com o OH participando aqui na função álcool, participando da estrutura, ok? Então, na ordem de prioridades, nós temos, primeiríssimo lugar, o ácido carboxílico, depois aldeído, cetona, álcool, amina e aleno. Vamos conhecer algumas substâncias com funções mistas. Percebam, por exemplo, nessa primeira estrutura que nós temos a função ácido carboxílico e álcool. Então a prioridade é o grupo ácido. O nome do composto, ácido 2-hidroxipropanoico. Então esta substância é um ácido carboxílico. Nesta segunda substância, olha que exemplo bacana, hein? Nós temos o ácido 2-hidroxi, 1,2,3-propano tricarboxílico. Nossa, que estrutura enorme, fantástica, bonita, né, gente? Nós paramos para pensar que estrutura bonita. Nós temos aqui, então, nessa nomenclatura muito específica, se considera esta como uma cadeia principal, né, com 3 carbonos, prop. Neste primeiro carbono eu tenho um grupo carboxila, no segundo carbono também, no terceiro carbono também. E aqui nós temos, então, um OH. Então nós temos uma função mista, onde existe o grupo carboxila, ácido carboxílico, e o grupo OH, o grupo hidroxi, ok? Aqui nós temos o ácido 2-hidroxi, 1,2,3-propano tricarboxílico, que também é chamado aí de ácido, olha aí, ácido cítrico. É isso aí, gente, esse é o ácido cítrico, o ácido presente na laranja, o ácido presente no limão, o ácido presente aí nas frutas cítricas. Pois é, tá aí o ácido cítrico. Aí nós temos essa estrutura que vai possuir o grupo carboxila, C-OH, e também o grupo amino. Então nós temos aí um aminoácido, exatamente, um aminoácido. Nessa estrutura especificamente, nós temos o ácido 2-amino-propanoico, que é um dos aminoácidos que vai entrar na composição das nossas proteínas, as proteínas que formam aí a estrutura básica dos seres vivos. Nós temos aí o aminoácido alanina, ok? Pois é, estas são então as funções mistas. Nós não poderíamos deixar, é claro, de falar da glicose e da frutose. A glicose e a frutose que são aí representantes também dessas funções mistas. Veja que na estrutura da glicose
nós temos o grupo funcional aldoxila e vários grupos hidroxi. Então nós temos um poliálcool aldeído. Já na frutose, nós temos um poliálcool cetona, como vocês podem perceber, ok? Com exercícios? Pois é, vamos com o primeiro exercício nesta nossa videoaula. Põe na tela! Durante a Guerra do Vietnã, décadas de 1960 a 1970, foi usado um composto chamado agente laranja, ou 2,4-D, que, atuando como desfolhante das árvores, impedia que os soldados vietnamitas, os Vietcongs, se ocultassem nas florestas durante os ataques dos bombardeiros. Este material continha uma impureza resultante do processo de sua fabricação, altamente cancerígeno, chamado dioxina. As fórmulas estruturais para estes compostos são apresentadas ao lado. Esses compostos apresentam em comum as funções. Muito bem, vamos então com a resolução deste primeiro exercício, nesta nossa videoaula sobre funções orgânicas nitrogenadas, haletos e compostos com funções mistas. Veja que neste primeiro exercício, eles perguntam sobre as funções em comum em ambas as substâncias. Nós temos aí o 2,4-D e a dioxina. Analisando as estruturas, nós podemos perceber que aqui nós temos a função ácido carboxílico, ok? Aqui nós temos a função éter, O entre Cs. E aqui nós temos a função haleto orgânico. Na dioxina, nós vamos encontrar as funções haleto orgânico, ok? E também a função éter. Observa aí, olha lá. Nós temos a função éter e a função haleto orgânico. Desta forma, nós temos em comum nas duas estruturas a função éter e a função haleto. Alternativa correta, letra C. Beleza, galera? Tá aí então o primeiro exercício resolvido para você. Vamos com mais um exercício nesta nossa videoaula. O fluoracetato de sódio foi apontado pela perícia policial como o principal veneno que causou a morte de dezenas de animais no zoológico de São Paulo. O fluoracetato de sódio é um veneno altamente letal, usado em raticidas e tem a comercialização proibida no país. O veneno age dentro das células, principalmente do coração, impedindo que elas respirem. A dose letal oral é estimada entre 2 e 5 miligramas por quilo de massa corpórea. O animal acaba morrendo por falência múltipla dos órgãos. Não há antídoto para neutralizar o veneno. A morte dos animais ocorre entre 30 minutos e 6 horas após a ingestão. Porém, há casos sabidos de animais que sobrevivem até 12 dias. Afirmou o diretor do zoológico em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Entre as vítimas deste veneno estava um elefante de 5 toneladas. Dê a fórmula estrutural e molecular do fluoracetato de sódio. A que função orgânica este composto pertence? Muito bem, galera, vamos então à resolução deste segundo exercício nesta nossa aula de funções orgânicas. Veja que o exercício fala sobre o fluoracetato de sódio, que é uma substância extremamente venenosa. A que função orgânica esse composto pertence e qual a fórmula estrutural e molecular do fluoracetato de sódio? Eu queria construir a fórmula dele partindo do ácido, ok? Vamos lá. Quando nós pegamos aqui o ácido acético, que é de onde será derivada essa substância.
aqui nós temos o ácido etanóico, que é também chamada de ácido acético, ok? Então aqui nós temos o ácido acético, que é o ácido que está presente no vinagre. Veja que um ácido, ao reagir com uma base, produz um sal. Então, nós teremos a partir do ácido, para chegar no acetato de sódio, possivelmente este ácido reagiu com uma base, o NaOH. Então, nós temos aqui a formação do acetato de sódio. Observe, acetato de sódio. Então esse vai ser o acetato de sódio. O acetato de sódio é um sal. Acetato de sódio. Este vai ser o nosso sal. Mas o exercício fala no fluoracetato de sódio. Então, o que está faltando aí? Está faltando um halogênio, está faltando o elemento químico flúor. Veja que ele não poderá entrar nesta estrutura, mas ele pode entrar nesta ao substituirmos um dos hidrogênios. Então, nós teremos aqui uma estrutura mais ou menos assim. Olha aí, C+O, O menos, Na mais, e aqui o elemento químico flúor, que estará fazendo parte dessa estrutura. Então, nós chegamos à fórmula do fluoracetato de sódio. Mas, afinal de contas, o que é o fluoracetato de sódio? É um sal orgânico, ok? Sal orgânico. Lembre-se que na escala de prioridades das funções, aqui nós temos duas funções, nós temos a função sal e a função aleto orgânico. Lembre-se que dentro da escala das funções, os aletos ficam em último lugar. Então nós temos aqui um sal orgânico, cuja fórmula molecular será C2, H2, O2, NaF. Belezinha? Tá aí então a resolução de mais um exercício nesta nossa super videoaula de hoje sobre funções nitrogenadas, aletos orgânicos e funções mistas. Muito bem, meus queridos alunos, e vamos encerrando mais uma super videoaula para você aqui do nosso canal Quimicando com Cacá. Hoje falamos sobre funções nitrogenadas, falamos também sobre aletos orgânicos e funções mistas. Fique com a gente, em breve mais uma super videoaula para você aqui no nosso canal Quimicando com Cacá.